Oi, galera do YouTube. Estamos começando mais um Pode Animar e hoje estamos aqui com a presença de Gabriel Rocha, criador de quadrinhos brasileiro. E para entrevistar Gabriel Rocha, estou aqui com meu amigo Edvando Tomás. Olá, Oi, Gabriel, tudo bom? oi. Olá, tudo bom? Eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade aqui no canal de vocês, né? Divulgando um pouco do quadrinho brasileiro que a gente está fazendo, né? Eu trouxe aqui algumas edições. Esse aqui é o trabalho mais recente, né? Deixa eu ver se consigo botar bem na câmera. Da União Sul-Americana. Isso, na verdade é um quadrinho argentino, não é um quadrinho brasileiro, não. A União Sul-Americana, ela é uma reunião de vários personagens da América Latina. Então, tem personagens do Chile, da Argentina, tem personagens do Peru, né? E o meu personagem é o personagem brasileiro, que eles me convidaram a participar da edição. Legal. Eu Edvando quer consegui... fazer algum... Só para a gente organizar aqui, Gabriel. Edvando quer cumprimentar o pessoal. Eu ia, né? Mas na hora que o Gabriel falou aí, eu vou ficar calado aqui. Antes de começar, nada acontece. É normal, não se preocupe, fica frio. Aqui a casa é nossa. Não, a live é nossa, quer dizer, o vídeo, né? Pessoal, é o seguinte, ó, para continuar nos acompanhando, a gente também está nas plataformas digitais, no esporte e nas demais. Você que está ouvindo através das plataformas digitais, vai no Google, TV Animar, e acha, ou então mesmo no YouTube, procura TV Animar e assiste em áudio e em vídeo. Você pode animar lá no Spotify. Pode animar, pronto. Sim, continuando, Gabriel. Aí como é que aconteceu essa questão aí de unir os personagens, todos autorais, né, da América? Eu antes de atropelar o Edvando aí, foi mal aí, cara, desculpa. Não, acontece. Entrei no modo automático aqui, comecei a falar. Então foi isso, eles me encontraram pela internet, eles procuraram personagens brasileiros pela internet, né? E ele diz que o primeiro que apareceu foi o meu, e ele entrou em contato comigo e nós tivemos uma conversa legal, né? E aí o Lagarto Negro entrou no projeto. Então a revista mesmo lá chama Sol de Plata, que é o herói argentino. Então ele é como se fosse um Superman assim, mas ele tem a memória dele tem algumas lacunas. Ele não se lembra. É mais parecido com o Century, não? Talvez, mas o Centro ele é meio doido, né? E ele ao mesmo tempo é o vilão, tem um negócio assim, né? O Sol de Plata não, e parece que ele é uma pessoa que já existe há muito tempo, há séculos, né? E ele está em busca assim da memória do passado dele. E aí ele está como segurança do presidente da República durante uma convenção, né, de países da América Latina. E cada país tem seu super-herói segurança participando, né? E aí o convite original era que o Lagarto Negro fosse o segurança do presidente brasileiro, tá? E aí eu falei com ele, falei, olha, cara... Mas aí é no mundo real? Só um instante, é no mundo real? Tipo, o presidente é o presidente atual? Não. Inclusive, um dos presidentes é um dos super-heróis, eu não me engano, eu não sei se é o chileno, agora de cabeça eu não me lembro, não. Mas faz parte do personagem ele ser o presidente da República lá onde ele é publicado. Né, o Descomunal, né, ele é meio urso, meio leão, um negócio assim. Mas eu falei com eles, falei, olha, cara, a gente não está num momento muito legal aqui no Brasil, a gente acabou de depor um presidente, o pessoal não gosta do outro,
né? Eu quer botar, já tem um na cadeia, tá? O momento era esse, né? Então a gente, É uma presidente da confusão, né? República do Brasil, não está valendo muita coisa, não. Né? Então é mais fácil o super-herói brasileiro tá indo lá investigar alguém que foi junto e alguma coisa assim, né? E aí o Lagarto Negro acabou ficando de fora da primeira parte da HQ, mas ele usou o personagem quase como um recurso Deus Ex Machina, né? Ele chega no final ele chega na segunda parte da história e começa a resolver a questão entre os personagens, né? E aí ficou bem legal. O personagem ganhou um destaque que eu não esperava, né? Eu fiquei muito grato aí Que ele pelo fica que tipo ele aqueles fizeu. personagens que chegam no fim, mas praticamente resolve tudo, né? Tipo o Wiki dos Cavaleiros. É, Aconteceu mais ou assim, menos. dessa forma. Não, o Ikes dos caras, quando chega para apanhar, na verdade. Nem sempre. Enfim. Aí me diz uma coisa, quer dizer que esse evento aí é como se fosse tipo uma crise da DC, que organiza vários heróis, né, de vários universos. É um grande crossover, né? É É, um grande crossover só que em vez de ser editoras diferentes, são personagens de países diferentes, né? É a primeira vez que isso é realizado. Já houve uma tentativa anterior, tá? E o personagem brasileiro ia ser o Cometa do Sam Mikler, né? Mas esse projeto ficou engavetado. Inclusive, os editores argentinos da UMC, que é a editora lá, eles não conheciam esse primeiro projeto. Parece que lá eles não têm essa comunicação que a gente tem aqui no Brasil entre os autores independentes, né? Os autores independentes aqui no Brasil estão sempre conversando, né? O Lagarto Negro já apareceu acho que eu posso falar dezenas de crossovers. Eu acho que já tem muita coisa assim, né? Um personagem praticamente é um personagem de crossover, né? E lá parece que isso é novo, né? E aí eu contei para eles que existia esse projeto anterior. Ele fez contato com o pessoal do projeto anterior lá, né? Se prontificou de ajudar, se eles quisessem alguma ajuda para alavancar o projeto e tal. Então, eu acredito que talvez surja mais algum, né, projeto assim em breve, né? Eu fico na torcida para que saia, né? E aqui no Brasil, né? Já tem um outro crossover internacional que é bacana também, é do Thiago Silva Mota. Ele tem um personagem chamado Dragão Negro, que é um ninja. E aí o crossover dele é com um personagem angolano, né? Eu acho que tem um personagem português também na história, que agora de cabeça não estou lembrando muito bem, né? só Então os a gente países está que falam começando, português, né, aí no caso. né? E a gente está começando então a fazer essa projeção internacional desses personagens que antes eram mais para mercado interno, fanzine, né? Material independente, né? Agora a gente está começando a ter essa projeção internacional. Marcos, Tem um personagem. Gabriel, eu tenho uma curiosidade perguntar. Quando começou a gostar mesmo da área de HQs? A tua Quando, história, como é que história, aconteceu como a tua foi? história, até chegar nos teus primeiros heróis aí. Tá, eu sempre li quadrinhos, né? Sempre li. Eu já, antes de ser alfabetizado, eu já curtia gibizinho, né? Conseguia entender as histórias pela sequência dos desenhos, né? Eu lia mais assim a Turma da Mônica, né? Eu gostava muito do material do Eli Barbosa, dos anos 80. Ele fazia uma paródia dos Trapalhões. Eu só fui começar a ler essa coisa de super-heróis na década de 90, né? Por volta de 89, 90, que eu comecei a ler super-heróis, né?
E aí comecei a desenhar, comecei autodidata, né? Participei de um fanzine com um amigo meu entre 93 e 94. Acho que a gente foi até 95, início de 95, o nosso fanzine. Quer dizer, eu era um leitor recente, eu lidava com quadrinhos há 3, 4 anos, né, como leitor, né, e comecei a fazer fanzine. O nosso fanzine vendia espaço de anúncio, então a gente chegou a ter uns 30 anunciantes, um negócio assim no fanzine, e a gente bancava uma impressão em gráfica com esse dinheiro. Então, o nosso fanzine ele tinha 3.000 exemplares. A gente fazia distribuição gratuita, né? Era um fanzine assim que a gente conseguiu. Hoje em dia é muito difícil fazer isso, né? A gente não tem, não existe mais gráfica, né? Que rode material em papel jornal, que faça aquele formato mini tabloide, que era o nome do formato, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 94, 95, o fanzine. Aí qual era o herói dessa edição aí? Já era o... Não, eram outros personagens, né? Era um personagem chamado, chamava Metatron, né? E a gente pegou essas revistas e levamos para um evento de quadrinhos no Castelinho do Flamengo, tá? Era um evento grande de quadrinhos lá. Eu acho até que teve a presença do Dave Mazzucchelli, né? Ele autografou um gibi para mim do Demolidor e tal. E nesse evento a gente distribuía, as pessoas liam ali e retornavam, davam um feedback. Eu gostei disso, não gostei daquilo, né? O personagem eu acho que tinha que ser assim, tinha que ter assado. E eu fui pegando essas informações, né? Eu fui dando atenção a essas informações que eu recebi desse evento, né? E passei para o papel, né? E mais tarde, o Metatron ele foi se transformando no Lagarto Negro, né? Ele perdeu os superpoderes, ele perdeu a identidade civil, né? Ele foi se tornando um personagem mais próximo daquilo que as pessoas diziam se identificar, né? Como um possível personagem brasileiro, né? Mas Então no caso, então, ele é o mesmo personagem, então, ele. Visualmente tem algumas coincidências, mas é bem diferente. São personagens bem diferentes, tá? Então tu parou de fazer um e começou a fazer o outro? Como é que aconteceu essa transição? O Metatron eu ainda publiquei em jornais de bairro até 96. Né? Ele saiu em 1 ou 2 jornais de bairro aqui de Niterói, aqui em Niterói. Esses jornais acabaram, foram extintos, né? Era o Redator Alternativo e o outro chamava Niterói Cultural, tá? Saíam as tiras ali do personagem. Isso foi em 96, tá? Em 98, eu voltei a fazer o fanzine, mas sozinho, sem os meus amigos, o Fabiano e o Fred, né? Eles já não estavam mais fazendo. E aí já não tinha mais anunciante, já não tinha mais nada disso. Era fotocópia, era fanzine mais tradicional, né? Eu grampeava em casa e fazia assim. E aí eu publiquei pela primeira vez ali no fanzine o Lagarto Negro, né? Qual foi o ano da publicação? 1998. Eu fui publicando ele entre 98 e 99. E em dezembro de 99, eu consegui botar uma revista em banca. Tá? Eu montei uma revista com conhecimentos que eu fui adquirindo, né? Ao longo desse tempo, trabalhando em jornal, já tinha conhecimento de gráfica, né?
eu montei uma edição, convidei outros fanzineiros para participar, né? Eu tive o apoio do Emi Ribeiro, que é o autor da Velta. Eu tive o apoio do Marcos Franco, que faz o personagem brasileiro que eu acho mais legal, que é o Redentor, né? Ele é um personagem que ele caça monstros, ele é místico, né? Ele parece assim, se você olha para o visual dele, ele parece o quinto integrante da banda do Kiss, né? O cara, visual assim, loucaço, assim, acho muito legal, né? Então, eu tive o apoio de algumas pessoas que ajudaram, né? Ia ter o Crânio do Francinildo, mas acabou não saindo, né? Publiquei o Lobo Guará pela primeira vez, o personagem que depois saiu por uma outra editora, né? E essa revista saiu em dezembro de 99, teve distribuição na época da Fernando Chinaglia, então chegou em todas as bancas. Eu lembro que eu peguei uma, assim que chegou da gráfica, no mesmo dia eu postei no correio, mandei para um amigo em Minas, que fazia divulgação, né, o Edgar Guimarães. Tinha um fanzine chamado Informativo do Quadrinho Independente, né? E a revista que eu mandei pelo correio, ele já tinha comprado em bancas. A distribuição era muito rápida da Fernando Chinaglia. Ela era mais rápida que o correio. O correio, na época, era bom, né? Mas hoje... Não era o que acontece hoje em dia, né? O correio era dia de postagem mais um, então as coisas voavam, né? O Lagarto em si, ele é um herói mais individual ou ele tem grupo, equipe, assim? Ou então mesmo existe tipo uma liga? Não, ele atua sozinho, né? Mas Mais individualmente. ele atua individualmente, ele trabalha para uma ONG, né? É uma ONG sem CNPJ, é uma ONG por ser uma organização não governamental, né? A ONG é patrocinada por empresas, tá, privadas que têm interesse no fim do tráfico de drogas. Tá? Então, ele é, de certa forma, um agente privado, né? E ele é um ex-policial. Ele foi recrutado pela ONG para ser esse agente lagarto negro, né? Mas, ao mesmo tempo, um personagem que se firmou como personagem de crossover. Ele tem vários encontros, né? Várias participações com outros personagens. Desde o primeiro grande crossover de heróis nacionais até um dos mais recentes, ele participou de quase todos os crossovers, né? Grandes, né? Ao longo desse tempo. Desses crossovers, houve alguma parceria que ele teve? Que durou mais de um HQ, por exemplo? E se repetiu, né? Ficou repetindo. Até que não, porque as próprias revistas, as histórias, né, elas são fechadas, né? Então acaba que né, são sempre histórias fechadas, não tem essa continuidade. Falando sobre um pouco sobre a produção em si, como é que vocês produzem, no caso? Tu faz tudo sozinho para fazer o quadrinho, tem a editora, como é que funciona? Não, fazer sozinho eu não consigo, não. Eu quando era novo, né? Isso aí eu fiz, eu era estudante, né? Então eu tinha tempo, eu podia chegar, desenhava, passava ali um mês em cima da prancheta ali, sem perceber a vida passar, né? Mas agora a vida está um pouco diferente, né? Tem que trabalhar, estou casado, tem criança e não dá, né? Então, de vez em quando surgem umas parcerias, mas a maioria das vezes as pessoas que me procuram, eu mesmo já não estou movimentando tanto assim o personagem. Né? Aí tu tem editora própria?
Eu não, tá? Mas eu tenho uma parceria aqui com a editora Quimera, essa que fez aqui a União dos Super-Heróis Brasileiros, né? Eu estou até com um bolo de revistas aqui da Quimera. A Quimera publicou essa edição aqui do Lagarto Negro, ó. Saiu em 2017. O lançamento foi na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, né? A maioria dos heróis brasileiros estão interligados de alguma forma com a Quimera, né? A Quimera, ela é uma editora que já existia, né? Eles tinham foco em livros, né? Livros infantis e coisas assim. E eles são daqui de Niterói também. A editora Quimera é aqui de Niterói. Surgiu aqui, né? O editor é o Vanderlei Sadraque. E o Vanderlei Sadraque, ele teve esse primeiro contato com o material da Alfa, né? Eu fui lá apresentar o material da Alfa junto com o Helenildo, né? E eles ficou interessado em publicar a Alfa. Então eles publicaram a Alfa, eles fizeram a campanha da Alfa, Alfa parte 1, parte 2, eu tenho até uma aqui, ó. Essa aqui acho que é a parte 2, né? Que é um crossover também de personagens brasileiros, né? E aí ele gostou do personagem e quis lançar essa edição individual do Lagarto Negro, né? Ele lançou também uma edição individual do Capitão Red, né? do Helenildo, né? Um material bacana em termos de qualidade gráfica, não perde nada para líder do mercado aí, que hoje em dia a gente acredita que seja Panini ainda, né? Sei lá, né? Esse aqui é o Dragões do Futuro, é outro material deles, né? Eu colori a revista toda, o material, não sei se dá para ver no vídeo. Dá para ter uma noção. São personagens do próprio Vanderlei Sadraque. Foi engraçado, cara, eu estava lá no dia, vou contar uma história aqui dos Dragões do Futuro. Eu estava lá na editora no dia, o Vanderlei já tinha comentado que ele tinha feito esse material, mas lá nos anos 90, tá? 95, sei lá, ele tinha um curso de quadrinhos também, ele curtia. Mas ele tinha perdido esse material, ele já não tinha mais esse material. E aí ele estava mexendo em umas pastas lá, de repente o cara ficou branco, assim, ficou mudo, começou a mexer assim, o que foi, Vanderlei? Aí ele, cara, eu achei, começou a puxar as páginas, cara, os desenhos originais antigos dele, lá da década de 90. Aí ele ficou todo emocionado, eu falei, agora você vai ter que publicar isso aí, cara, agora que você achou, vai ter que publicar. Aí incentivei ele, né, a gente terminou as páginas que estavam faltando, eu ajudei a fazer arte final, ajudei a colorir, e aí ele lançou o material dele. Depois ele fez um livro, Dragões do Futuro, vai dar continuidade, acho que vai ter uma sequência dos Dragões do Futuro. Mas só existe, com licença, Gabriel, só existe na versão impressa, mas na versão digital ainda existe? Não, é impresso, ele não tem a versão digital, não. Ele é uma editora, né, e ele gosta de comercializar papel. Ele não acredita em mercado digital, não. Certo. Nenhum dos autores assim, de quadrinho nacional investe na mídia digital, não? Sim, vários. Existe muito material digitalizado. Você vai encontrar aí o fanzine do André Carim, que é o Múltiplo, né? Você vai encontrar material do Francinildo Senna, né? Que fazia o Brazucas, né? Eu acho que o nome era esse, e faz o Crânio também. Ele digitalizou o material dele todo, né? De super-herói você vai encontrar bastante coisa. Se procurar, acha bastante coisa digitalizada, tá? O próprio Lagarto Negro tem muito material que foi digitalizado, distribuído por aí, né? As primeiras histórias, as mais antigas, né?
Tu tem site, alguma coisa assim, que a pessoa possa conhecer melhor o teu trabalho? Eu tenho o site do Lagarto Negro, é www.lagartonegro.com.br. Depois a gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo. E, pessoal, quem estiver nos assistindo, não se esqueça de clicar aí no sininho de notificação para acompanhar outros vídeos. Clica no botão se inscrever. E continuando nosso bate-papo, Gabriel, eu vi que tu falou que tem bastante crossover, bastante interação dos artistas. Eu fiquei pensando assim, vocês têm algum tipo de grupo, algum tipo de sindicato, alguma coisa assim que vocês possam interagir? Não, sindicato não, mas o pessoal interage naturalmente. No Facebook mesmo, da vida? Facebook, é fácil falar comigo no Facebook. Apesar de eu ter dificuldades com o Facebook ele tem um algoritmo que bloqueia a palavra negro. E aí, lagarto negro é um problema para o Facebook. Né? Eu me desfiz do Instagram por causa disso. Era impossível publicar qualquer coisa. A questão da lacração, né? Aí. Eu acho que é uma ingerência da rede social, né? Eu acho que isso começou, cara. Isso foi um problema sério. Começou com o Mercado Livre, tá? O Mercado Livre aconteceu o seguinte: um menor de idade, tá? Publicou um anúncio no Mercado Livre dizendo que vendo crianças negras e botou a foto de uma criança negra, sabe? Fez uma piada de péssimo, de mau gosto, uma coisa assim horrorosa. E isso repercutiu muito mal para o Mercado Livre na época. Saiu em jornais. Então, o Mercado Livre começou a bloquear a palavra negro nos anúncios, tá? Eu não conseguia vender lagarto negro, e eu estranhava isso, eu não conseguia fazer o anúncio, e aí eu tentei anunciar o Gavião Negro, que era da Panini. Também não consegui. E aí eu conseguia lagarto, lagarto, gavião, gavião, mas não conseguia quando usava a palavra negro. Eu acho que eles já corrigiram isso no algoritmo deles no Mercado Livre, de alguma forma você já consegue fazer o anúncio, tá? Mas isso foi um problema, e aí todas as outras empresas começaram a fazer o bloqueio também, mas o Facebook não lida bem com isso, o algoritmo deles não é bom, dá pane e atrapalha. Eu escrevo como se fosse racismo, né? Alguma coisa assim. É um inferno, entendeu? Mas eu tô lá, se você entrar em contato comigo pelo Facebook, eu tô lá, é só procurar Lagarto Negro ou Gabriel Rocha, eu apareço lá. Eu te mandei uma solicitação lá, até hoje, tô esperando, não sei se depois de agora, mas tá lá. Eu vou dar uma olhada lá. Mas voltando continuando nesse assunto de mídia digital, Edvando, eu queria fazer uma pergunta ao Gabriel. Que a gente vê um movimento lá na gringa, né? Nos Estados Unidos, dos heróis virarem multimídias. Tem animação, tem filme da Marvel, da DC. O Lagarto Negro em si, ele teve passagem por outras mídias, assim, de animação, de filme. Tu já pensou nessas possibilidades? Ou reformulando, Fábio, a pergunta, também poder reformar. Ou você pretende algum dia transformar em HQ para animação? Olha, existe um animador nacional, tá? Que é o Cadu. O Cadu ele tem um canal aqui no YouTube, tá? Mudou o nome agora, mas acho que era Fanito, Cadu Artes, Fanito. Você procurando, você encontra o canal dele. É um canal bem legal. O Fanito é um personagem, como se fosse um cachorro, e ele é engraçado, ele é irônico, né? E ele comenta as coisas. E o Cadu, ele conhece bem a animação em 3D. Ele tem os personagens dele, ele faz as animações dele. E quando ele iniciou o canal, ele falava assim, ó, quem conseguir para mim 30 anunciantes novos ganha 1 minuto de animação. Aí eu consegui para ele, eu consegui até mais do que ele esperava, né? E aí ele me deu esse minuto de animação, ele fez para mim uma animação do Lagarto Negro,
né? Então, assim, foi uma brincadeira nossa, né? Eu apoiei o canal dele, ele apoiou o meu personagem. Tem essa animação, então, no YouTube. Tem uma animação em Mas o 3D do nome do Lagarto canal Negro. mesmo é Cadu Arte. Cadu Artes, tinha um nome antes, mas você vai achar como Fanito. Fanito é mais fácil de achar o canal dele, que é o nome do personagem. O personagem que ele montou para fazer entrevistas e apresentar os trabalhos dele. É um bom animador, né? O cara trabalha muito bem, né? É bem bacana assim, o trabalho do Cadu. E então, a animação a gente tem essa, tá? A gente já tentou participar de edital público, né? Para ter fomento, para fazer uma animação maior, fazer um longa e tal, né? O Cadu ele está estudando uma maneira de fazer a dublagem, ele quer Aí não fazer deu uma certo, não, dublagem. edital. Não, não, o edital acabou que a gente conseguiu participar de um edital para fazer esse curta, né? O curta a gente conseguiu ter um apoio aí do edital, mas foi um apoio assim, não foi um apoio grande, foi um apoio pequeno, mas foi suficiente para a gente dividir aí uma participação aí no edital, né? E a gente já ficou com água na boca aí para conseguir um maior, né? A gente vai tentando, uma hora a gente consegue, né? Tem um game do Lagarto Negro também para celular. É um game produzido pelo Adilton Ribeiro, que é um Tá cara até disponível na bem Play Store robusto. ele? Massa, ó. Tá sim. Tá sim, você encontra lá. O Adilton comercializa, acho que ele pede R$ 5 pelo software, né? Eu não tenho participação, eu pedi que ele ficasse para pagar o trabalho dele, porque ele fez isso, ele demorou mais de um ano para desenvolver. Eu acho justo que ele tenha um retorno, né? Então eu autorizei ele a comercializar o software e não tenho participação, né? É um jogo bacana, é um jogo de adventure, o personagem ele vai investigando e vai descobrindo coisas. Tem uma hora que tem uma lutazinha, ele fez uma lutazinha do personagem, né? O personagem ele está em um outro game, que é o game do Epopeia, tá? Epopeia era um grande crossover de personagens brasileiros, mas que acabou não saindo do roteiro, né? Não foi, a HQ acabou não sendo produzida, mas o autor ele resolveu transformar em game, né? E ele começou o game com o Lagarto Negro, por acaso ele escolheu o Lagarto Negro para iniciar o game, né? Ele tem algumas sequências com a Velta também, do Emi Ribeiro, mas a pandemia congelou essa produção. Essa produção tá parada, mas é um game assim 3D mesmo, parece um game assim bacana, uma produção de luta e tal, o personagem vai andando, tem alguma coisa na internet desse game. E o Lagarto Negro participa de um terceiro, que é o Brazucas, tá? O Brazucas eu participei ontem de uma live, participei 5 minutos, que o sinal da minha internet caiu, né? Então, o Brazucas é uma reunião, tem 8 personagens e é estilo Street Fighter, é luta, né? Entre os personagens, né? Mas é um projeto aí, quem está levando adiante, quem está à frente mesmo é o Juan, tá? Ele é o autor do Bombeiro Mascarado. E aí tem vários outros personagens ali, são 8 ao todo. Esse projeto está no Catarse agora, esse game, tá? A gente está tentando angariar aí um financiamento via financiamento coletivo, né? Que é o sistema do Catarse, para terminar aí o game. A gente tem
2 personagens montados, porque é o mínimo para você poder jogar um contra o outro, né? E uma das recompensas no game é você poder incluir seu próprio personagem. Então a gente está abrindo espaço para quem quiser participar, chegar junto, né? E a editora Quimera é um dos apoiadores também do game, desse Brazucas. Eu estou colorindo, tô até atrasado aí, pedi desculpas aí para o Vanderlei e para o resto do grupo. Eu estou colorindo a HQ, né, é como se fosse o início da história que leva aqueles combates do game, né, explicando como chega aquela situação, né? Então vai ser mais um crossover aí do Lagarto Negro, né? E o que tu acha que está faltando para os heróis brasileiros ficarem mais conhecidos, assim, popularmente? O que tu acha que falta, na tua visão? Olha, faltam 2 coisas, né? São sempre as mesmas 2 coisas. Boa vontade na divulgação, como vocês fazem aqui, vocês estão procurando os autores, estão entrevistando, estão levando isso para outras pessoas, né? Os grandes canais não fazem isso, tá? Os grandes canais, eles ou eles têm algum acordo comercial com quem é grande, né? Ou então eles não têm interesse, digamos assim, por divulgar mesmo quem não é grande, né? Então, a divulgação, que é o gargalo número 1, e o gargalo número 2 é a distribuição, né? O Brasil hoje está tendo um problema sério de distribuição. Você vê, eu lá em 1998, eu fiz a minha revista, joguei em bancas e distribuí no país inteiro. Como eu falei, o cara em Minas comprou antes do correio chegar para ele, né? Se fosse hoje, Se fosse hoje, seria mais hoje difícil. os dois engatinham, tanto a distribuição quanto o correio, né? E com agravamento de que a gente está perdendo, né, as bancas de jornal. As bancas de jornal estão desaparecendo, né? Eu não sei se tu já viu, mas existem diversos canais no YouTube que fazem, digamos assim, uma resenha de quadrinhos da gringa, né? Quadrinhos da DC, da Marvel, esse tipo de coisa. Tu não acha que seria talvez uma opção os quadrinhos brasileiros também fazer algo parecido? Quem começou a fazer resenha, assim, foi, que eu me lembro, que fez um canal bacana, foi o Demétrio. O Demétrio é um autor brasileiro. Ele escreve livros, ele tem um personagem chamado Rudamon. É um cara assim, egípcio e tal, e tem lá as características lá do Rudamon. Mas o Demétrio, ele também iniciou uma premiação de quadrinhos de super-heróis brasileiros, chamava Premiação Príncipe Oscar, que é um personagem de quadrinhos brasileiro antigo, da época da Tico Tico, e que já Capitão teria... 7, era? Não, é Príncipe Oscar. O Ele já Capitão 7 foi o teria... primeiro herói brasileiro, foi? Não, Não? definitivamente não, não. Foi muito popular porque ele foi o primeiro na televisão, né? Na época que saiu o programa do Capitão 7 na TV, não existia telenovela. Então o número 1 de audiência era ele. Mas é uma época que também as pessoas não era comum você ter televisão em casa, era a década de E quem é o 50. primeiro mesmo, o primeiro da história aí, o primeiro herói brasileiro mesmo, super-herói? Pois é, isso aí é muito discutido, né? Isso é muito discutido. Algumas pessoas apostavam no Príncipe Oscar, mas já apareceu um personagem um ano anterior, antes, com características semelhantes, né? Agora, existem diversos personagens assim anteriores a 1978, tá? Esses personagens eles vêm
de 1908 para cá, né? A revista Tico Tico, ela é muito antiga, né? E nem todos os exemplares estão conservados na Biblioteca Nacional, né? É aquilo que a gente fala. Tu que tem um conhecimento bem maior da área de o herói. exemplar físico perdeu a informação para sempre, né? Tu que tem um conhecimento bem maior da área de herói. O que é que a gente tem de novas mídias mesmo dos heróis, assim, de destaque? Tem algum filme de herói brasileiro com super-herói produzido? O super-herói brasileiro, o filme mais famoso é o Doutrinador, do Luciano Cunha, né? Chegou a ver esse filme? Não, ainda não. Ele tem um filme, foi para o cinema na época, depois fizeram série, tá em vários... Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar, não. O Doutrinador, do Luciano Cunha. Eu já tinha visto falar nele, mas não cheguei a assistir. Ele é um anti-herói, né? Ele é tipo... O próprio autor define o personagem como algo próximo ao justiceiro, só que ele, em vez de matar bandido, ele mata político. Né? Ele mata político corrupto. Isso incomodou na época. O Luciano Cunha fazia parte de um grupo aqui no Rio de Janeiro, e o grupo pediu para ele não fazer mais parte do grupo. Disseram que o grupo recebia telefonemas de políticos ameaçando. Então teve parece que isso mexeu com a galera lá de cima, né? Isso é uma coisa que acontecia na época, né? Mas o filme dele foi traduzido, saiu na França, nos Estados Unidos, saiu na Coreia, saiu acho que no Japão também. O filme ganhou o mundo, tá? Ele é publicado nos Estados Unidos, o trabalho do Luciano Cunha, né? Então ele alcançou essa mídia aí do cinema com sucesso, tá? Antes dele, só na década de 70 que teve o filme do Judoca, que era um personagem que era publicado pela Editora Brasil América, a Ebal, né? E o filme do Judoca novamente aquela questão da perda física, né? O filme desapareceu. Só existem alguns trechos ninguém tem a versão completa do filme porque foi mal armazenado, desapareceu, enfim, não se dava importância para isso, né? E não chegou para os nossos dias o filme do Judoca completo. Mas ele foi muito noticiado, saiu em jornal, saiu em revista, né? Tem fotos do lançamento. Então, é um filme que existiu, né? Mais uma vez, a importância do jornal impresso, né? O jornal impresso deixou registrado isso, então não tem dúvida de que isso aconteceu, mas, infelizmente, não foi preservado e desapareceu, né? A gente tem esse problema no Brasil. O Brasil é um país que não conserva a memória das coisas, né? E aí parece que tudo surgiu ontem, né? E não é assim, né? As coisas já vêm sendo feitas há bastante tempo. Gabriel, a gente está chegando ao finzinho aqui. A gente queria deixar um espaço para você dar suas considerações finais. O que é que você acha sobre o futuro da cultura do quadrinho, dos heróis nacionais? O que é necessário fazer? Uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. Eu acho que da época que eu comecei para a época atual, né, muita coisa já mudou, né? As pessoas tinham aversão, tá, a personagem brasileiro, tá? O personagem brasileiro era tido como uma coisa assim ruim, desinteressante. As pessoas se sentiam envergonhadas. Eu cheguei a ouvir que o cara fala assim, como é que é? Ah, não, é ridículo o cara voando por aí, o super-herói voando. Eu falei, não, mas e o super-homem? O super-homem não voa? Ah, mas aí é nos Estados Unidos, aí não tem problema.
Você fica, mas é ridículo no Brasil, não é nos Estados Unidos, por quê? O ridículo tem um limite geográfico? Não sabe, Falta era uma uma coisa que não falta fazia sentido. de patriotismo, né? De certa forma. Eu não sei, cara, eu acho que não é nem falta de patriotismo, acho que não é bem por aí. Eu acho que o brasileiro, ele tinha um sentimento, Que não ele não sei, pode. tinha uma definição para isso, a gente usa bastante, a gente fala muito sobre isso, é o complexo de vira-lata, né? Que ele O não pode ser complexo, grande. o complexo de vira-lata diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? A grama do vizinho é que é bonita. E isso não é verdade. A gente vê brasileiros aí trabalhando para o mercado americano, fazendo muito sucesso, vendendo muito bem, vivendo e não só desenhistas, mas coloristas e artes finalistas, e tem grandes empresas aí que vivem de agenciamento. Tem vários amigos meus que vivem de quadrinhos, tá? E com clientes europeus, com clientes norte-americanos, sem o menor constrangimento, sem o menor problema, né? Então, a qualidade profissional do brasileiro é atestável, né? Agora, o que a gente não tem aqui realmente é uma integração, tá? É uma falha da iniciativa privada. A iniciativa privada brasileira é incipiente, tá? Então, Então é eu vou isso dar que um tu acha que exemplo. falta, né? O Para ficar. Homem-Aranha, quando surgiu em 63, não era nada, era só mais um gibi na banca junto com outros centenas de outros, né? E de uma editora pequena que ninguém dava valor, né? No ano seguinte, eles já tinham feito um contrato de licenciamento, tá? Uma empresa de fantasias para Halloween chamada Ben Cooper, né? A Ben Cooper assinou um contrato de licenciamento do nome Homem-Aranha para fantasias infantis, sendo que o Ben Cooper já tinha uma fantasia do Homem-Aranha desde 1954 no catálogo. Então, por que o cara vai assinar um contrato com a editora de quadrinhos se ele já tem aquilo no catálogo dele? Tá? Porque ele faz a concatenação dos negócios dele. Ele não quer que outra empresa assine esse contrato. Então, ele assina e passa a usar o personagem dos quadrinhos, porque o quadrinho vai divulgar a fantasia dele, assim como a fantasia acaba divulgando o próprio quadrinho também, né? Só que aqui no Brasil a gente não consegue isso. A gente não consegue isso de jeito nenhum. As empresas, elas não... O empresário brasileiro não gosta de fechar negócio, não gosta de assinar contrato. É uma coisa, assim, completamente invertida, né? A iniciativa privada brasileira é ruim. A diferença, quer saber a diferença do que é Brasil e Estados Unidos é isso. O americano está sempre em busca de novos negócios para Com o certeza. trabalho dele. O brasileiro não. O brasileiro, não sei, não entendo a mentalidade empresarial brasileira ainda, né? Pois, Gabriel, muito obrigado pela Muito participação. obrigado aí, Gabriel. E principalmente eu peço algumas saídas minhas, pessoal, porque a pessoa que tá com sinusite, de vez em quando, tem Eu que pensei que era dor de espirrar. barriga. Eu Não, pensei eu que era entendo fininha isso, mesmo. cara. Eu tenho muita sinusite também, eu entendo perfeitamente isso, sei bem como é que é. É Terrível, né? porque quem é do Ceará, eu acho que eu não sei como é o Rio, não sei se é quente ou não sei como é a temperatura. Porque aqui tem hora Não, que. você que é fraco mesmo. Ó, muito obrigado aí pela participação e desejo sucesso aí para o canal, tá bom? Bem, pessoal, encerramos aqui o nosso bate-papo com o Gabriel Rocha, criador aí do Lagarto Negro. E até a próxima, galera. Vamos animar.